E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, primeiro eu quero pedir desculpa para vocês. Eu agendei a aula pelo Zoom e esqueci, acabei não colocando a aula, o link da aula na sala virtual, o ID, a senha, nada disso. Foi um erro meu. E eu estava aqui esperando a aula começar, abri a sala do Zoom, aí ninguém entrava, fui lá olhar na sala virtual, acabei não colocando. Foi um erro meu, acabei dando aula na unidade da Campestre. Foram 3 aulas na sequência que eu agendei e a coisa aconteceu. E eu, na unidade da senadora, eu acabei esquecendo de colocar. Então por isso que eu estou colocando esse vídeo gravado, tá? Então desculpa, peço desculpa para vocês. Na semana que vem eu me comprometo a fazer uma aula, ou até repor, né? De repente a gente fazer mais de uma aula pelo Zoom, tá bom? Para a gente poder compensar. Então olha só, espero que todos vocês tenham assistido. Na semana passada eu postei uma aula sobre democracia e processo eleitoral no Brasil, tá? O objetivo era fazer uma introdução para vocês sobre o desenho institucional brasileiro. Então eu usei com vocês a definição do Sartori. O Sartori ele caracteriza os sistemas partidários a partir do desenho institucional, do modelo, né? Então a gente trabalhei isso com vocês, inclusive coloquei esses conteúdos lá na sala virtual, os slides que eu usei com vocês em aula, tudo mais. Mas eu queria agora aprofundar a discussão sobre o desenho institucional brasileiro, pensando numa perspectiva muito mais de como ele funciona, qual é a lógica dele, certo? E quais são os desdobramentos desse sistema, desse desenho, tá? Desse sistema partidário. Então, por exemplo, o Brasil ele adota um sistema, a gente chama isso conceitualmente de sistemas eleitorais. Então, o sistema eleitoral brasileiro ele funciona da seguinte maneira. Nas eleições para cargos do executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, utiliza-se o sistema majoritário. Então, como é que é o sistema majoritário? O mais votado ganha. A legislação brasileira ela estabelece que a votação precisa ser 50% mais um dos votos válidos para que um candidato seja eleito no primeiro turno, e caso não tenha nenhum dos candidatos, dos concorrentes, com 50% mais um dos votos válidos, vão para um segundo turno os dois primeiros colocados para os municípios com acima, ou municípios, ou para os distritos eleitorais acima de 200 mil eleitores. Então só para vocês entenderem por que algumas cidades têm segundo turno, outras não. Santo André, que eu acredito que vocês, a maioria mora em Santo André tem segundo turno porque tem uma cidade com quase 750 mil habitantes e tem muito mais que 200 mil eleitores, então tem segundo turno. São Bernardo é a mesma coisa, Osasco, São Paulo, Guarulhos, as cidades maiores. A nossa querida Ribeirão Pires aqui, a minha cidade, ela tem 110 mil habitantes e não chega a 90 mil eleitores. Então nós temos a eleição em turno único. Uma questão que eu acabei falando na aula que eu postei no dia 9 de setembro foi o seguinte, talvez vocês não tenham visto também, preciso até me checar se você está lá na sala virtual, mas se não tiver eu coloco, já está postada a aula desde o dia 9, tá? Então olha só, e aí eu estou só fazendo o link, então se vocês retomarem e assistirem, ajuda a entender o assunto que eu estou trazendo aqui nessa minha aula de hoje. Então olha só, o que eu estava falando para vocês. No Brasil, a contabilização dos votos, por exemplo, no nosso desenho institucional, ela acontece sobre os votos válidos. Então isso é importante a gente saber, para poder afastar qualquer compreensão que é muito recorrente, é muito frequente nas vésperas de eleições, todos os anos. Fala-se muito de que se a grande maioria da população votar branco e nulo, a eleição vai ser anulada. Então olha só, a única possibilidade de anulação do processo eleitoral é se caso um dos candidatos, ou sobretudo o candidato eleito, na verdade, se o candidato eleito ele for comprovadamente, a sua eleição for uma fraude comprovada. Se tiver havido alguma fraude, essa fraude for comprovada, os votos serão cassados, o registro não vai acontecer, aquela votação vai ser invalidada, os votos se tornarão nulos. A nulidade da eleição acontece apenas quando o voto passa a ser nulo por uma fraude, por um crime eleitoral, alguma coisa que tenha acontecido durante o processo,
que tornou a disputa desigual, por exemplo. E aí, abuso do poder econômico, são várias as situações possíveis, compra de voto, que pode tornar a eleição nula. Então isso só vai acontecendo pós-eleição. Se, por exemplo, no universo de 100 mil eleitores, por exemplo, se 90 mil eleitores votarem branco e nulo ou não forem votar, a gente somar abstenções, brancos e nulos, a eleição se dará com os 10 mil votos válidos. E quem tiver 5.001 votos vai ganhar a eleição. Então, só para vocês terem um exemplo numérico bem simples, para vocês entenderem que voto branco, nulo e abstenção não anula a eleição. Então, esse é o desenho institucional brasileiro. Isso já para a gente poder se afastar de uma crença muito frequente nas vésperas de eleições de que os votos brancos e nulos eles podem anular uma eleição. Não acontece. E uma questão importante, não estou aqui invalidando o gesto do voto branco ou voto nulo como um gesto de protesto, é legítimo. É uma escolha, porém é uma escolha que não tem efetividade prática, ela não surte um efeito prático, a não ser demonstrar uma insatisfação da população, de uma parte da população, em torno do sistema eleitoral partidário vigente. Então, muita gente pode estar descontente e vota branco e nulo como um gesto de protesto, mas para efeito prático os votos não são contabilizados. A disputa brasileira, então, para cargos do majoritário, cargos do executivo, utiliza o sistema majoritário. Para cargos do poder legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, utiliza-se o sistema proporcional. À exceção dos senadores, que o senador é um cargo do poder legislativo, mas a eleição acontece de acordo com as regras do sistema majoritário. Então, o mais votado ganha sem segundo turno. Tá? Mesmo em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, o estado de São Paulo, a votação do senador é um turno único. Né? Então, a questão do senador é que o mandato é diferente, são 8 anos, então você elege a cada 4 anos, você elege um, passou mais 4, elege 2. Sempre para mandatos alternados, mas é um cargo do legislativo, porém a eleição, a escolha, o desenho institucional, ele se dá no formato do sistema do executivo. Então olha só, eu chamei a atenção de vocês para o sistema proporcional adotado nas eleições legislativas do Brasil. E esse sistema ele é parte de um cálculo que eu estou explicando na aula que está no YouTube, e eu vou postar aqui para vocês de novo, o link está no YouTube para vocês, e essa também vai estar no YouTube, para vocês entenderem o que eu estou falando, porque eu estou dando um exemplo ali da fórmula de cálculo. Essa fórmula é chamada fórmula de Hont, que é um matemático belga que formulou, que idealizou, e vários países acabam adotando essa fórmula, que é uma fórmula matemática que dá muita importância para os partidos no processo eleitoral. É muito importante que vocês entendam essa situação do nosso desenho institucional. O Brasil é um país em que o partido tem muita relevância no processo, no desenho institucional, porém, para a população, para o debate político eleitoral das pessoas, dos indivíduos, o partido acaba tendo um peso menor. Eu queria que vocês pensassem um pouco nessa característica. Por quê? A votação dos candidatos daquele partido representa muito na quantidade de deputados, ou vereadores, ou deputados estaduais, que vão ser eleitos por aquele partido. Ou seja, sempre que eu estou votando num candidato, eu estou ajudando um partido a eleger uma bancada maior. Essa é a lógica do sistema. Quero que depois vocês olhem na aula anterior para ver se vocês entenderam direitinho a fórmula, mas só para ficar claro aqui nessa nossa discussão como é que as coisas funcionam. Então, tenham a clareza disso. O desenho institucional, como as instituições estão organizadas, tem uma interferência direta de como o processo funciona, do resultado dele. O que eu quero chamar a atenção nós podemos nos opor, nós podemos não gostar do sistema, mas é muito importante que do sistema do desenho adotado, né, do formato adotado, mas é muito importante que a gente entenda o formato, compreenda de fato qual é o desenho institucional do Brasil. Tá? Então, eu estou fazendo essa introdução para que eu possa discutir mais detalhadamente com vocês um modelo
que funciona no Brasil, que é o chamado presidencialismo de coalizão, em que eu tenho um parlamento com muitos partidos adotando, e lembra da definição que eu trabalhei com o Sartori com vocês? Pode ter muitos partidos, mas poucos são efetivos. Então a gente vai discutir um pouco isso depois. Mas o nosso sistema é um presidencialismo de coalizão, que força a composição, a formação de alianças de grupos políticos em torno do poder. E aí muita gente acaba tratando esse formato também como uma forma negativa, pejorativa. Ah, porque o presidente fez politicagem, deu um cargo para fulano. Então a gente precisa discutir um pouco melhor isso conceitualmente para justamente entender as escolhas do executivo, do presidente, por exemplo, nos seus ministérios, a partir da necessidade que ele tem de formar maioria para aprovar projetos no Congresso Nacional. Então, por exemplo, para aprovar um projeto simples, projeto de lei, o presidente precisa de maioria simples. Para aprovar uma emenda constitucional, ele precisa de 2/3. Então, seja da Câmara, seja do Senado. Para isso ele tem que ter apoio. Para ter apoio, muitas vezes o presidente precisa conceder espaço de poder. Ele precisa oferecer espaço de poder para que os partidos ofereçam, concedam esse apoio. E é essa discussão que eu quero entrar com vocês mais para frente, tá bom? Mas eu quero que vocês vejam esse meu momento dessa aula de hoje como uma continuidade da discussão que eu apresentei na aula do dia 9, tá bom? Então quem não assistiu, assista. E aí a gente vai discutindo na semana que vem, eu vou agendar, não esqueçam, vou agendar uma aula do Zoom, tá? No momento da nossa aula, às 5h50, eu vou agendar uma aula ao vivo com vocês para a gente poder fazer essa discussão com mais profundidade, tá bom? Um grande abraço a todos e todas, espero que vocês fiquem bem, se cuidem, um grande abraço.